Eu quero te cumprimentar com a graça e a paz de Cristo Jesus. Essa paz que excede todo entendimento e que tanto carecemos dela. É um privilégio, um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da história de Davi e Abigail. Eu acredito que você já tenha ouvido falar muito de Davi, mas pouco de Abigail. Abigail foi uma mulher muito importante e hoje eu trago para você coisas que Abigail fez e que serve de exemplo para cada um de nós. Antes de começar a falar sobre a história de Davi e Abigail, eu quero voltar um pouco na história. Logo após a morte do profeta Samuel, Davi se escondeu de Saul. Saul estava à caça de Davi, porque queria matá-lo, porque Davi seria o próximo rei de Israel. Lógico que Saul não estava conformado com isso. Saul queria a cabeça de Davi a todo custo. Mas Davi, por ser muito obediente e não querer enfrentar Saul, ele e seus soldados saíram ali das proximidades e foram morar em outro lugar. Davi foi para o Monte Carmelo. Lá ele ficou com seus soldados um bom tempo. Mas Davi ficou sabendo que ali perto existia um homem de grandes posses. Esse homem era conhecido pelo nome de Nabal. Nabal era muito rico. Nabal tinha muitas posses. E Davi ficou próximo ali do rebanho de Nabal, junto com seus soldados. Então, por ter ficado muito tempo ali e de alguma forma ter servido de segurança para as posses de Nabal, Davi ousou enviar um soldado pedindo para Nabal algo para eles se alimentarem, algo para eles se alimentar. Já fazia um bom tempo que eles estavam ali e Davi ousou e pediu para que seus soldados fossem, para que cumprimentasse Nabal, para que abençoasse Nabal, dizendo que Nabal e toda a sua criação e tudo o que ele era fosse grandemente abençoado por Deus. E o seu soldado se dirigiu a Nabal e falou que o seu senhor, Davi, estava pedindo se houvesse a possibilidade de Nabal fornecer para eles alguns alimentos. Mas Nabal esnobou a Davi e falou: "Quem é esse? Eu nem conheço esse homem." Então, os soldados de Davi voltou e falou para Davi o que havia acontecido. Nabal conseguiu despertar a ira de Davi. Davi ficou tão irado que logo planejou se vingar de Nabal. Um dos servos de Nabal e de Abigail chegou até Abigail e contou para ela tudo o que estava acontecendo, tudo o que tinha acontecido e o que o seu senhor Nabal havia feito a Davi e aos seus soldados. Agora eu te convido a pegar a sua Bíblia, abrir na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel. Faremos a leitura do capítulo 25, do 18 ao 24. Abigail apazigua a Davi. Então, Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: "Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto." Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também descia, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: "Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem.
Faz Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, e se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre os seus. Vindo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Inclinando-se até a terra, lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Daqui para frente, Abigail tenta convencer a Davi. Nós vamos aprender hoje com essa mulher, uma mulher muito corajosa. Vejam só, mulher ousada que se atreveu a ir ao encontro de Davi, porque ficou sabendo que Davi iria se vingar do seu marido, Nabal, um homem insensato, um homem que tinha como título e conhecido como louco. Ele não temia ninguém, não se preocupava com ninguém. Mas Abigail temeu pelo seu povo e foi ousada e corajosa. Abigail foi ao encontro de Davi. E vejam só, a primeira lição que nós aprendemos com essa mulher, com essa grande mulher. Abigail se lançou aos pés de Davi e jogou sobre si a culpa do que Nabal havia feito. Interessante que nos tempos atuais em que vivemos, é tão difícil assumirmos a nossa própria culpa. Imagine só ter a coragem e ousadia dessa mulher de assumir uma culpa que nem era dela. Ela pede desculpas a Davi e diz a Davi que, infelizmente, não ficou sabendo do que havia acontecido. Não chegou ao seu conhecimento que Davi necessitava de alimentos para ele e seus soldados. Ela se desculpa de Davi. Essa mulher corajosa e ousada pegou vários alimentos de sua casa, saiu sem nem mesmo falar para o seu marido e foi ao encontro de Davi. Um outro ponto que nós podemos aprender com Abigail foi a sua humildade. Algo também que falta para nós, humildade. Abigail, quando se lançou aos pés de Davi, mostrou que era humilde, trouxe sobre si uma culpa que não lhe pertencia. Humildade, algo que a humanidade nos últimos tempos não tem. Humildade, algo que nos últimos tempos nós não temos. Nós vivemos brigando por aí nas redes sociais, especialmente, para mostrarmos quem está com a razão. Humildade é algo que nós não temos praticado. Abigail assumiu uma culpa que não lhe pertencia. Mas logo após a se lançar aos pés do rei Davi, Abigail se mostrou uma mulher conselheira. Abigail começou a trazer à memória de Davi algo muito importante, porque ela sabia que Davi queria se vingar. Davi havia jurado que nada e ninguém do sexo masculino ficaria vivo. Então Abigail começa a lembrar dos planos de Deus para a vida de Davi. Davi havia sido escolhido por Deus por ser corajoso. Davi havia sido escolhido por Deus pelo coração que ele tinha. Mas a partir do momento que Davi queria fazer justiça com as próprias mãos, talvez diante de Deus a imagem de Davi seria manchada. E foi isso que Abigail fez. Abigail aconselhou a Davi a deixar essa vingança de lado, a entregar nas mãos de Deus a vingança. Abigail fez Davi lembrar que ele era um escolhido do Senhor e que não valeria a pena ter as suas mãos manchadas com sangue inocente. Ainda que Nabal houvesse ofendido a Davi, que não valeria a pena. Abigail
uma grande conselheira se mostrou. Abigail foi usada grandemente por Deus. Quando Deus usou Abigail, o coração de Davi foi aquebrantado. Ele parou e refletiu sobre tudo o que aquela mulher estava falando para ele. Ele pensou e chegou à conclusão de que ela tinha razão, de que não valeria a pena manchar as suas mãos com sangue inocente e que ele iria confiar de que Deus faria no tempo oportuno a justiça. E foi o que Davi fez. Davi recuou ao que iria fazer. Mas um ponto aprendemos com Abigail, uma mulher que se mostrou muito sábia. Abigail conseguiu convencer a Davi de que não valeria a pena se vingar. Muitas vezes nós também, assim como Davi, queremos fazer justiça com as próprias mãos. Nós queremos ser juiz, nós queremos decretar a sentença. Poucas vezes nós descansamos em Deus e esperamos que Deus faça a justiça. Nós queremos ser os justiceiros. Mas vejam como é lindo ser usada por Deus. Abigail foi usada por Deus. Quando ela conseguiu convencer a Davi, ela se mostrou uma mulher muito segura de si. Ela se mostrou uma mulher muito corajosa. Deus usou Abigail e através de Abigail, o coração de Davi foi sendo acalmado. Interessante que muitas vezes nós queremos ser conhecidos, né? Ser conhecidas por vários motivos. Mas que bonito seria se fôssemos conhecidos assim como Abigail, por ser uma mulher pacificadora. Que nós possamos, assim como Abigail, sermos conhecidos, sermos conhecidas por promovermos a paz. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de mais ninguém julgando, apontando o dedo quem está certo ou quem está errado. Todos nós temos os nossos ideais, as nossas ideologias. Todos nós queremos dar a última palavra. Mas Abigail, ela preferiu ser conhecida como a promotora da paz, aquela que promoveu a paz. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, no trecho das Bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles seriam reconhecidos por ser filhos de Deus. Que nós também, assim como Abigail, nós possamos ser pacificadores, nós possamos ser pessoas que promovam a paz. O mundo já está cheio de guerra, o mundo já está cheio de lutas, de dificuldades, de tribulações. O mundo não precisa de pessoas que promovam mais guerras. O mundo precisa de pessoas que promovam a paz. O mundo não precisa de pessoas que fabricam, que produzem mentiras. O mundo precisa de pessoas que falem a verdade, de pessoas que se preocupem de fato umas com as outras. Abigail, ela foi corajosa, ela foi conselheira, ela foi uma mulher muito sábia, ela se preocupou com os teus servos, o que o seu marido não fez. Ela foi ao encontro de Davi, ela não falou para o seu marido o que iria fazer, mas após Abigail ter orientado a Davi e ter percebido que Davi compreendeu a sua mensagem e que havia acolhido o seu conselho, Abigail, muito sábia, deixou um recado para Davi. Ela falou para ele, você pode confirmar isso mais à frente de todo o capítulo, que Abigail falou para Davi: lembra-te da tua serva.
E foi o que aconteceu. Dias depois, Deus vingou a Davi e Nabal veio a morrer. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, ele ficou feliz, porque ele percebeu que Deus havia feito justiça e que ele não precisou sujar as suas mãos com sangue inocente. E rapidamente, Davi enviou um dos seus soldados para ir ao encontro de Abigail e falar para Abigail que queria se casar com ela. Aquela mulher sábia e pacificadora também foi honrada e abençoada por Deus. Após a morte do seu marido, ela não ficou abandonada, largada e perdida. Mas o bem que ela havia feito dias atrás, ela colheu logo mais à frente. É isso que nós precisamos. Nós precisamos acreditar que nós não precisamos fazer vingança, seja lá o problema que for que você precise resolver, seja lá qual for a injustiça que você esteja passando. Não precisa fazer vingança com as próprias mãos. Entrega tudo a Deus. Confia que Deus, no tempo oportuno, vai fazer a vingança por você. Não que Deus seja um Deus vingativo, mas a grande verdade é que todo mal que nós fazemos, uma hora ele volta. Não tem como ser diferente. Não tem como você se dar bem na sua vida. Não tem como você almejar algo bom para você se você está fazendo mal para alguém. Deus é Deus de justiça. Então, se você estiver fazendo algo que você sabe que não é certo, que desagrada a Deus, mais cedo ou mais tarde você vai colher esse mal. Ele volta. O mal, ele sempre volta. Então, que nós possamos ser pessoas que semeiam o bem. Que nós possamos, assim como Abigail, ser promotores da paz. É isso que nós precisamos, de paz. Eu desejo que essa breve mensagem tenha falado ao seu coração. Que se você estiver em um lugar onde pessoas estão enfrentando problemas e conflitos, muitas vezes conflitos familiares, que se você estiver no meio dessas pessoas, que você possa, assim como Abigail, promover a paz. Não cause discórdia, não envenene, não jogue álcool no fogo. Promova a paz. Acalme o coração das pessoas que estiverem ao seu redor, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, onde quer que você esteja. Se você tiver que ficar conhecido, que seja assim como Abigail, conhecido por promover a paz. E lembre-se que o Senhor Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. Que Deus nos abençoe. Agora eu quero fazer uma oração por você, por sua família e por nossa nação e por esse mundo que carece tanto de orações. Oremos. Santo Deus, bondoso Pai, nós somos gratos a Deus porque a sua misericórdia tem nos alcançado todos os dias. Nós queremos agradecer, ó Deus, pela dádiva da vida e da saúde em meio ao caos ao qual estamos vivendo. Nós queremos, ó Pai, apresentar diante de Ti, Senhor, os nossos agradecimentos. Nós queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor os nossos temores, ó Pai, e dizer que nós carecemos muito, Senhor, da Sua bondade e da Sua infinita misericórdia. Eu quero pedir ao Santo Deus para que o Senhor abençoe, ó Pai, a todas as pessoas que estão presentes nesse momento em atitude de oração, que estão colocando diante de Ti, Senhor, as suas famílias, os seus filhos, os seus amigos, os seus vizinhos, a nossa nação. O mundo precisa de Ti, Senhor. O mundo precisa do Seu perdão. O mundo precisa, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós a cura, a libertação. Somos gratos porque nós sabemos que, apesar das circunstâncias, ó Pai, o Senhor está no controle. E ainda que nós não conseguimos, nós não venhamos a compreender o que está acontecendo, ainda assim, Senhor,
nós nos sentimos seguros. Nós sabemos que o Senhor é Deus e autor, Senhor, da vida. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa tudo aquilo que nós temos feito que não tem te agradado. Mais uma vez nós clamamos ao Pai por sua misericórdia. A sua palavra diz, ó Pai, que se o teu povo se humilhar, clamar e orar e se converter, Senhor, dos seus maus caminhos, o Senhor prometeu que o Senhor iria nos ouvir. Nós clamamos, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, do nosso país, tenha misericórdia da nossa nação. Nós queremos pedir a Santo Deus para que o Senhor ilumine a mente e o coração, Senhor, dos nossos líderes, dos nossos governantes, ó Pai. Nós dependemos, ó Pai, das iniciativas e das decisões de cada um deles, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa visitar a cada coração de cada líder. Nós queremos pedir também, Senhor Deus, para que o Senhor conceda sabedoria e entendimento para o nosso presidente e que essa paz que nós tanto almejamos, ó Pai, comece, Senhor, de lá, de onde estão esses líderes reunidos, ó Pai. Gratos somos por tudo e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Em tempos de guerra, que nós possamos ser promotores da paz. Que essa mensagem fale ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Eu quero desejar que você tenha uma abençoada semana, que Deus visite o seu lar, que Deus visite a sua casa, que Deus se faça presente no seu meio, que Deus se faça presente no meio de nós, que o Senhor envie o seu Espírito Santo para que o nosso lar seja um ambiente, um lugar de paz. Uma boa semana e que o Senhor nos abençoe. Amém.